Caríssimo irmão, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos nos encontrar mais uma vez e por isso nós precisamos agora da luz do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Dai-nos, Espírito Santo, luz para entender a mensagem de Jesus, mas dai-nos também fortaleza para, entendendo a mensagem, colocar em prática a palavra do Senhor. Maria Santíssima, a toda cheia do Espírito Santo, aquela que botou em prática até as últimas consequências a palavra do Senhor. Iluminai também, e não só, cobri-nos com o manto protetor, ajudando-nos a colocar em prática o que ouvimos como mensagem de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, estamos estudando a pessoa de Jesus com relação ao Pai, para que depois Santa Teresinha nos ensine como é que nós vamos usar esse Jesus para a nossa vida, segundo a mensagem de Teresinha. Então, aqui vamos aprender hoje Jesus que nos ensina a mudar de vida. Jesus não precisou mudar de vida, mas ele ensina, ele prega, ele insiste na mudança de vida. Ele é o chamado pregador da penitência. O Evangelho de São Mateus nos apresenta a figura de João Batista. E eu confesso a vocês que eu, quando pequeno, não gostava de João Batista. Parecia-me uma figura exótica, não muito normal. Como é que um homem vai viver no deserto? Veja bem, o deserto de dia é um calor insuportável, de noite um frio tremendo. O deserto é cheio de víboras, animais selvagens perigosos, escorpiões. Ademais, o deserto não tem vendas para comprar comida. João Batista se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Por outro lado, no deserto há muitos assaltantes criminosos que aparecem para pegar os transeuntes, os passageiros, os peregrinos. E João Batista vai para lá. E depois estão as palavras duras: o machado está colocado na raiz das árvores, a árvore que não der fruto será cortada e queimada, aquilo com insistência, um vigor tão forte que faz tremer. Mas depois eu compreendi que João Batista tem uma personalidade rica, que é um homem de uma espiritualidade profunda. É um homem que ensinava nada mais, nada menos do que mudar de vida para ser como Jesus, para aceitar Jesus. Portanto, João Batista começa lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2, convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. Começa dizendo isso. Mas, no mesmo Evangelho, capítulo 4, versículo 17, Jesus diz: convertei-vos que está próximo o reino dos céus. Veja bem, as mesmas palavras, convertei-vos. O verbo grego, aliás, o texto grego, Mateus, foi escrito em aramaico. Nós temos uma tradução, não temos o original, temos uma tradução em grego. E em grego está escrito metanoiete. E metanoiete, ao pé da letra, significa convertei-vos, mudai de mentalidade. Mudar de mentalidade. Metá significa passar adiante, além. E nous significa a mente. Portanto, o que João Batista pregava, que Jesus pregava, era: nós precisamos mudar de mentalidade. Ou seja, acabou-se o tempo de Moisés, alguma coisa fica, claro, o que é eterno, mas certos costumes, certas tradições vão passar. Agora é com Jesus, é a novidade de Jesus. Jesus mais tarde vai ter muitos problemas sobre isso, sobre o sábado, por exemplo, e ele vai dizer: o sábado veio para o homem e não o homem para o sábado, e vai explicar. Lembra-se quando aquela mulher pega
em flagrante, e então deve ser apedrejada até a morte. E a coitada está ali. Mestre, essa mulher foi pega no pecado e agora deve ser açoitada. O que é que o senhor diz? Jesus, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E ele vai comer na casa dos pecadores. Jesus vem com uma mentalidade toda nova. Eu diria revolucionária. Agora é curioso que a tradução latina do grego, feita por São Jerônimo, a tradução que nós chamamos de Vulgata, em vez de convertei-vos, em vez de mudar de mentalidade, está escrito fazer penitência. Mas o fazer penitência aí é o seguinte, significa você vai fazer esforço para mudar. Não é por masoquismo, não. Você não faz penitência para ser mais bonito. Isso não é muito importante, não. Fazer penitência, no sentido bíblico, é fazer mudança, esforço para mudar. Então a penitência é um meio que você tem de mudar, de ser outro. Fazer penitência. Jesus veio trazer uma mensagem nova, meus irmãos. Um caminho novo para o céu. Ele veio reestruturar a humanidade e o cosmos. Portanto, Jesus veio mudar tudo. Daí a necessidade que o homem mude. Nós nascemos no pecado, diz o Salmo 50. Temos tendências baixas. O orgulho nos domina, a vaidade, a ira. O Senhor vem nos ensinar como mudar. Daí a necessidade de mudar mesmo, para ser uma nova criatura. O próprio Jesus nos disse, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24, se alguém quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, mude, tire essas coisas ruins. Depois, tome a sua cruz. A cruz do esforço. E depois me siga. É a mesma continuação do mesmo sermão de Jesus, no começo de Mateus. Portanto, repito, fazer penitência ou convertei-vos significa mudar, ser outro, para pensar como Jesus pensou, para sentir como Jesus sentiu, para sorrir como Jesus sorriu, etc., na canção do Padre Zezinho. Ou seja, pegando São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 24, para ser um homem novo, uma criatura nova, criada segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. Não na mentira de Satanás, não nos pecados que nos levam para o inferno, mas ser uma criatura nova. Isso significa seguir Jesus, e seguir Jesus exige de nós nos conhecermos, meditar a palavra de Jesus, digerir essa palavra, viver essa palavra e fazer esforço cada dia, através de um exame de consciência, através de atos de penitência, para que a gente possa chegar a ser o que Deus quer de nós, que o Pai deseja de nós. Já disse aqui e volto a dizer, a ação da santificação, o ato de santificação, é bipolar, exige a graça de Deus, mas, por outro lado, também o nosso esforço. Abrir o coração. O capítulo 3 do Apocalipse diz, eu estou à tua porta e bato. Se você abrir, eu entro. Vou cear com você. Mas não diz se você não abrir. Mas nós supomos que se a gente não abre o coração, Deus vai embora. E a porta do coração é a única porta que só se abre por dentro. Nós mesmos que abrimos. Os santos usaram muito de penitência. Alguns penitências físicas, outros, como Santa Teresinha, penitências espirituais, a mortificação dos sentidos, que é mais difícil do que a fazer a penitência física. O jejum, por exemplo. Fazer o jejum da língua é mais difícil do que deixar de comer.
Jejum da língua significa moderar as suas palavras, não ofender ninguém, não criticar, não julgar as pessoas. É uma grande penitência. Em suma, meus irmãos, no começo aqui, Jesus foi o pregador da penitência, começo ao fim. Nós temos que segui-lo e pegar a cruz de cada dia para nos transformar. Essa é a vontade do Pai. E se você quer ser um filho querido do Pai, como Jesus, você tem que fazer a conversão. Todos os santos tiveram um dia de conversão. Uma conversão mais forte, como a conversão de Santo Agostinho, a conversão de São Paulo. Uma conversão mais, digamos, mais delicada, mas também profunda, como a conversão de Santa Teresinha em um Natal, quando ela muda e domina seus sentimentos infantis. E se ela não tivesse feito aquilo, não teríamos hoje Santa Teresinha. É uma verdadeira conversão. Caríssimos irmãos e irmãs, portanto, tanto faz dizer fazer penitência, como dizer também convertei-vos. Os dois significam a mesma coisa. Mudança de mentalidade. Os judeus não mudaram. Se você vai a Jerusalém e nota que os ortodoxos, por exemplo, são ainda muito rigorosos com a lei mosaica. Lembro que um dia estava diante da Porta Formosa e o guia falou, ela está fechada porque o Messias ainda não chegou. Quando ele chegar, nós vamos abrir. Eu disse, vá esperar deitado, porque ele já chegou há mais de 2000 anos. 2000 anos. Essa é a verdade. Nós precisamos mudar também. Há muitos católicos que vivem como se Jesus não tivesse chegado. Não conhece a sua palavra, não conhece a Bíblia. E quando conhece, não vive, não se incomoda. A religião fica em alguns atos secundários. A fé é só para pedir e não para prometer e fazer e mudar. Olha, meus irmãos, por hoje basta, viu? O meu convite é, vamos fazer esforço com a proteção de Maria, com a força do Espírito Santo, para seguir Jesus e ir para o Pai. Amém.